Sem mais delongas, a primeira pergunta é uma pergunta muito fácil, que é uma pergunta um pouco genérica, mas que eu acho que é preciso ser feita. Primeiro de tudo, qual é que foi a sensação de trabalhar no anime? De facto, de ver o teu nome ali nos créditos, podes-nos contar essa experiência e o que sentiste? Força. Antes de chegar a esse ponto, eu tenho de voltar imenso atrás, ao ponto de ter começado a fazer o meu trabalho e depois tê-lo terminado. Porque durante essas 2 semanas de pausa, eu tive sempre aquele receio do nome não aparecer. Tive sempre esse receio, porque eu já vi várias pessoas que trabalham, são pagas, e depois nos créditos o nome não aparece. E então eu comecei durante aí 2 semanas inteiras a pensar, não vai aparecer, não vai aparecer, não vai aparecer. E não é lá muito bom para mim, porque eu devia estar tipo apenas consegui fazer o que era necessário, mas eu tive sempre esse medo de não ter o crédito lá. Então chego ao dia, quinta-feira, dia 11, acho eu, e eu penso, ok, vou ver o episódio na live para ver se vejo o meu corte e depois vejo o crédito. Mas depois pensei, não, ignora um bocadinho, deixa para lá, se acontecer, aconteceu. E do nada, um amigo meu manda uma mensagem no Discord a dizer apareceu. E eu que estava no meu zen, não sei o que é que está a passar, pensei, apareceu o quê? E do nada, está lá, o meu nome, está João Moura. Eu não, não dá muito bem para explicar quais eram as minhas emoções. Foram lágrimas, risos, foi orgulho e acima de tudo foi cumprir um sonho de criança que eu sempre tive, que é poder participar num anime, seja qual for o role, porque eu na altura, quando era miúdo, não sabia de nada, não sabia o que era um frame, não sabia o que era uma second key animation, first key, para mim eram desenhos que apareciam na televisão e eu não sabia como é que se iam parar lá. E então, finalmente consegui descobrir como é que isso é produzido e o que é que se tem de fazer para chegar a esse resultado. Acho que para mim é uma experiência extremamente gratificante e então ver o meu nome ali é um sonho tornado realidade. Acredito bem, acho que é um pouco como tudo na vida, quando nós trabalhamos durante bastante tempo, mesmo que não seja diretamente, neste caso, para a indústria japonesa, porque não era necessariamente para isso, né? Mas quando temos bem estabelecido que queremos trabalhar para algo e queremos que esse algo acabe por fazer sentido e acabe por nós olharmos e vermos que realmente, ok, valeu a pena eu estar a fazer o que estou a fazer, e neste caso, aqui, para o anime aparecer o nome nos créditos, sem dúvida alguma que eu acho que deve ser uma experiência, deve ser algo inexplicável, não é? Da mesma maneira que noutras profissões acontecem coisas do género, mas neste caso aqui adequado realmente então à animação, tendo em conta principalmente porque a animação japonesa há uns anos atrás seria completamente impensável sequer tu estás a trabalhar para o que é que seja no que toca a anime. Né? Se nós recuarmos uns 20 anos atrás, seria quase tudo japonês, com às vezes uns estúdios coreanos, ali Taiwan, coisas perto, apenas em ajuda, mas nunca na vida seria algo para o Ocidente, a não ser que trabalhasses diretamente mesmo no Japão. Sim. Mas mesmo assim era algo bastante difícil de acontecer e que agora, como eu disse e falei há bocado, tem os seus pontos positivos e negativos. O facto de estares a aparecer lá, seja positivo porque é bom, porque mereces, é negativo porque isso está relativo ao facto da indústria estar num estado tão deprimente que precisa de literalmente de recorrer Sim, a tudo que mexe quase. tudo que Não mexe. tirando, não tirando aqui o valor, o objetivo não é esse, o objetivo é dar a passar realismo, realismo, porque a qualidade está lá, ou seja, a tua qualidade está lá e mereces sem dúvida alguma, não é isso que está em conta, mas sim o facto de ser, ou seja, mereceste pelas piores razões e não pelas melhores, que deveria ser pelo teu talento, pelo teu trabalho e não por o facto de ser necessário, infelizmente, que a indústria precise literalmente andar no Twitter à procura de pessoas. Acho que isso é algo completamente impensável e acaba por atrapalhar um pouco como o anime vai ser no total, ou seja, a maneira como eles estão a pensar, a maneira como afeta a produção, porque terem que estar aqui, ali, acolá, buscar um aqui, a buscar um acolá, dá muito mais trabalho para os diretores de animação terem que corrigir os vossos frames. Dá muito mais trabalho para o diretor ter que organizar tudo, para os produtores terem que contratar os PAs, terem que contratar o A, o B, o C, o D, o E e ter que gerir isso tudo.
E é que depois, há bocado, é um bom ponto, há bocado estavas a falar na questão de poderes ter esquecido do teu nome, mas isso é algo que acontece não proposital, é algo que acontece um pouco por causa da situação que nós vivemos na indústria. Ou seja, o facto de termos, se vocês forem ver, por exemplo, na Second Key Animation, que é o que ele fez, termos, pai, sei lá, umas 50, 60 pessoas a fazer, com tão pouco tempo para conseguir gerir tudo, às vezes pode acabar por um nome ficar, principalmente se não for um nome japonês, porque é um nome que eles não estão habituados. Mas mesmo japoneses podem ficar de fora, a questão não é por aí. A questão mesmo é no sentido em que a indústria está num sentido, num estado tão deprimível, né? Tão depressivo, tão lastimável, vamos pôr assim, que essas coisas acontecem. E não é necessariamente culpa dos produtores dos produtores, do diretor, do whatever, não é culpa deles, é mesmo culpa do sistema, no fundo. Portanto é isso. Tens alguma coisa que queiras assinalar sobre este Só, assunto? só Vês? não é bem sobre esse assunto, mas é mais sobre o nome que eu decidi ir. Sim, força. Porque é que eu decidi ir João Moura? Durante este tempo todo sempre fui Silver, 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 até foi para o meu Twitter de animação, Silverani, Silvernime. E então, quando chegou a altura de decidir qual era o crédito que eu queria meter nos créditos do anime, deram uma escolha. E eu tive a pensar Silverani ou João Moura, porque João Moura sou eu. Silverani é tipo uma, não é bem um pseudónimo, mas é é tipo o artista, não o eu, que o meu nome, João Moura. Então eu pensei, vamos meter o meu nome, porque eu acho que merece mais o meu nome do que um pseudónimo de artista. E portanto decidi João Moura também para um pouco orgulho de Portugal, meter ali nos Pois, nesse créditos. sentido acaba por funcionar melhor, não é? Porque se tivesse lá Silver, nunca na vida saberiam, ao olhar para os créditos, que seria português. Nunca na vida, não Sim, é? E às vezes, aquela questão que eu há bocado falei, de tu seres o segundo animador português que se sabe, pelo menos, né? Que realmente conseguimos saber, também pode ser um pouco por aí, porque assim, se eles puserem se existir alguém de facto que nem sequer anda pelo Twitter, por exemplo, alguém que vive no Japão mesmo, pode ser alguém que vive no Japão que é português, por algum motivo, e que tem um nome ou japonês ou adaptado, né? Porque normalmente, por exemplo, pessoas que são coreanas, normalmente, se estiverem no Japão a trabalhar efetivamente, acabam por ter um nome japonês e esse nome japonês acaba por aparecer nos créditos. Por exemplo, temos um caso muito sim, famoso que é o Hiro Matsushu, né? O nome dele não é Hiro Matsushu, porque ele não é japonês, ok? Tem um nome que eu agora não sei pronunciar, mas também não interessa. E então ele tem o seu nome japonês, que é Hiro Matsushu, e como tal aparece em japonês. Portanto, pelo menos é aquela questão. Se tu tivesses lá Silver, ou Silverani, ou como tu entendesses, não seria fácil de, pelo menos, alguém que está a olhar para os créditos e de repente vê ali o Silver. Agora, o João Moura, pá, das duas uma, ou é brasileiro ou é português, à partida. Também podia ser, mas à partida, que é uma coisa que também aconteceu que eu vi, né, que muita gente a perguntar se eras brasileiro, porque brasileiros já existem mais a trabalhar do que portugueses efetivamente na indústria, não é? E, portanto, é normal que eu vi por acaso, quando foi no teu post, vi que houve algumas pessoas a perguntar se eras brasileiro, mas perfeitamente normal, acho que é intuição, porque realmente o Brasil são muitas mais pessoas e estão muito mais por dentro, até porque o Japão tem uma relação com o Brasil muito mais interessante do ponto de vista político e não só, do que tem com Portugal. E então, se vocês forem ver, no Brasil, eu acho que a seguir a brasileiros, né, como é óbvio que eles são do Brasil, acho que pelo menos asiáticos, o Japão é o que tem mais lá no Brasil, enquanto aqui em Portugal claramente são chineses, né, por exemplo. E então, nesse sentido, o Brasil está um pouco à frente, daí essa coisa, né, de perguntarem se és brasileiro. Mas pronto, acho que esta pergunta está resolvida. Portanto, esta primeira. Isto não teve muito a ver tecnicamente, mas é algo que é necessário eu perguntar efetivamente. Portanto, sim. vamos proceder então à próxima pergunta, que seria a seguinte: como é que surgiu a tua ideia de quereres participar em um anime? Se houve alguém concreto que te levou a esta decisão e como é que te levou a esta decisão, no fundo? Como eu já falei desde criança, que eu sempre gostei de anime, e tive a ideia de poder participar um dia, que seja, sei lá, quando fosse mais crescido ou assim. E
Houve então este certo episódio de Black Clover. Foi um episódio que teve imensos problemas, mas foi o episódio que me levou ao querer saber mais sobre o que é Sakuga. Querer saber mais sobre o que é um Genga, Senker Ki, First Ki, Doga, todos esses termos. Eu quis saber mais, quis ir mais além para além de apenas que giro, um corte de animação bem animado, mas eu quis saber como é que isso era feito, como é que era produzido. Então comecei a dar-me com mais pessoas de Sakuga, comecei a dar-me com mais pessoas de outras comunidades, até que chegou uma altura em que vários amigos meus fizeram uma espécie de mini estúdio de animação em que eu participei, acho que fez 2 cortes, mas nunca acabou por sair nada, porque somos apenas um fan studio, portanto o fan studio nunca vai ser tão bom como um oficial, nem um verdadeiro que lança episódios de semanas em semanas. Nós fizemos aí 1 minuto, ou lá o que é que foi, em 5 meses. O que depois toda a gente começou a ter as suas próprias coisas e saíram. Mas foi graças a isso que eu aprendi imenso sobre como é que funciona a pipeline japonesa, porque nós estávamos a utilizar a pipeline japonesa para formar então esse mini estúdio. Então, quando esse mini estúdio acabou, eu decidi ir na minha jornada sozinho para conseguir obter este feito, conseguir obter este nome no crédito. Muito bem, só para situar um pouco as palavras que ele falou ali, termos mais concretos. Quando ele fala de Sakuga, malta, Sakuga é basicamente animação. É basicamente, vocês podem traduzir Sakuga como animação. Depois é animação mais fluida e tudo mais, mas Sakuga é no fundo animação, é mesmo isso. Portanto, o Sakuga é animação japonesa, não só japonesa, mas pronto, mas aqui realmente é uma palavra japonesa, portanto associamos claramente à animação japonesa. Depois tem um bando de nomenclaturas que ele falou ali, que seria algo que vocês podem depois perguntar no Perguntas e Respostas, e o Silver o João, pode de facto responder a isso. Eu também posso, se for preciso, mas aqui a entrevista ao João, portanto o João pode responder. Mas eu queria situar um pouco nesse sentido que Sakuga é então no fundo animação. É no fundo animação, é mesmo isso. E portanto, o episódio que ele realmente falou de Black Clover foi um episódio que na altura dividiu um pouco a opinião graças à sua liberdade artística bastante presente, porque não existia no fundo um fio de consistência propriamente dito, próprio, porque o próprio diretor quis que assim fosse, né? O próprio Tatsuya Uchihara quis que assim fosse, e como tal, esse episódio acabou por ter vários estilos diferentes, né? Acabou por ser extremamente fluido, mas claramente não fácil para toda a gente compreender, graças no fundo a esses estilos todos diferentes, alguns que até podemos realmente dizer que se calhar um pouco deformados. Lá está, porque Black Clover sempre foi um pouco, entre aspas, injustiçado na sua produção em comparação com outras produções, mesmo dentro do estúdio piloto, né? Sempre foi assim um pouco injustiçado, e então acabou que o Yoshihara mesmo disse: olha, façam o que quiserem, têm total liberdade, vocês é que são os animadores, vocês é que são as estrelas, e façam isso. E portanto, de um ponto de vista de quem estuda animação, sem dúvida que é algo que é interessante. Eu não estudo animação. Eu gosto, claro, mas eu não sou animador nem nada que se pareça, eu não sei desenhar, nem sei desenhar um carro sequer, nem uma árvore direita, mas mesmo para quem não é, mas interessa-se, é sempre muito bom vocês verem esse episódio e principalmente procurarem sobre materiais de produção, que é algo que vocês no Sakuga Boru podem encontrar regularmente de vários animes. E portanto, nesse sentido, podem. Não, o episódio foi um dos primeiros. Não foi bem primeiro, foi tipo 60 por aí. Acho que foi 60 e qualquer coisa. Foi a luta do Asta contra o Ladros. É no tipo 66. É por aí, 66, 67, é algo desse género. Foi um episódio que na altura repercutiu bastante pelo Twitter, principalmente por causa dessa questão da animação pouco consistente, não a animação pouco consistente, mas os designs pouco consistentes, que faz com que o espectador mais leigo não entenda muito bem o que é que se está a passar ali e associa animação a designs deformados. Não é, porque uma coisa não implica a outra, mas de qualquer maneira
De qualquer maneira foi isso que aconteceu. E portanto acho interessante ter sido isso um episódio piloto na tua cabeça, entre aspas, que te fez procurar um pouco mais sobre a indústria e que te fez realmente seguir este caminho e chegar ao ponto onde conseguiste passar de mero espectador para alguém que realmente trabalhou na indústria. Portanto, foi bom de saber, eu também não sabia isso, portanto, foi um facto interessante e acho que é bom de saber e acho que é um. Porque é o que eu digo, é um episódio que realmente proporciona mesmo isso. É mesmo feito para fãs, basicamente. Queres acrescentar alguma coisa? Queres acrescentar alguma coisa? Não, Estou à vontade. só tenho mais uma que é enquanto eu estava na minha escola de animação, no segundo ano, em que eu não tinha bem a certeza se era aquilo que queria seguir. Embora o meu sonho fosse querer trabalhar num anime, estar num curso de animação, eu achei que não era bom o suficiente, portanto tive quase mesmo para desistir. Mas houve um certo episódio de um anime chamado My Hero Academia na Season 2, um corte do Yutaka Nakamura no Sport Festival do Deku contra o Shoto. Esse corte fez-me perder todos os meus medos e dizer: vamos, não interessa, eu vou. Tu, este corte vai-me fazer puxar ainda mais para a frente e vou conseguir terminar o curso. E foi isso que aconteceu. Vocês muito provavelmente podem reconhecer facilmente esse corte que ele está a falar. Se vocês forem à luta então do Deco, tudo que vocês virem aqueles quadrados, normalmente, se vocês repararem em alguns animes, quando, por exemplo, uma parede se parte e forma tipo uns quadrados, né, umas pedras, isso aí são chamados de Yutapon Cubes, né, que são os cubos do Yutapon. Não necessariamente é ele que faz, mas ele meio que criou a trademark no fundo. Normalmente é ele que faz, né, mas já há animadores que conseguem replicar de certa forma esse estilo, né, porque isto é tudo uma questão de quando um animador é tão distinguível, ou seja, quando um animador é tão bom no que faz, ele acaba por criar estes fan-made termos, né? Estes termos fan-made, porque não é algo oficial mesmo, do género, chegas lá e o tapam cubos, não é algo oficial, mas que acaba por ficar dentro da indústria, não só nossa ocidental, mas também na japonesa, ok? Portanto, vocês têm muitas coisas do género, tem Canada, por exemplo, do estilo Canada, tem o Ebata Walk, portanto, existem muitos estilos desses que acabam por ficar e fica o nome e vira nome e depois muita gente recria esses mesmos estilos, não é? E portanto os Utapon Cubes acabam por ser algo que vocês conseguem logo distinguir. Se vocês virem uma parede a partir e a formar quadrados ou retângulos, vocês já sabem que pode não ser o Utapon, como eu digo, mas é algo que foi baseado na animação que ele faz. Embora o Utapon não seja só isso, e vocês forem ver, é muito mais do que isso, mas é uma trademark que é para. Mesmo aquela pessoa que não consegue distinguir propriamente a animação, acho que é olhar para aqueles cubos e ver que é algo diferente. Portanto, acaba por ser fácil de distinguir. Portanto, se quiserem, caso nunca tenham visto Boku no Hero, podem ver essa luta e conseguem ver perfeitamente isso. Portanto, é isso, não é? Sim. Okay. É isso. Portanto, próxima pergunta. Portanto, todos nós, né, todos que estamos aqui no Ocidente principal, e no Japão também, mas principalmente no Ocidente, sabemos que Jujutsu é um anime super famoso, né? E que graças ao seu cronograma bastante apertado, né? Ao seu schedule bastante apertado, é cada vez mais recorrente a ajuda de animadores além do Japão. No fundo é aquilo que eu falei um pouco há bocado e que o João também abordou. A minha pergunta é no sentido de qual é que foi o teu primeiro contacto para que isto realmente se tornasse realidade, porque lá está, como eu digo, é preciso ter este tipo de contactos, pelo menos para já, com PAs, com produtores, ok, assistentes de produtores assistentes, produtores de animação, whatever, o que seja, para realmente poder participar, pelo menos neste momento em concreto. O meu contacto não foi bem com o PA, mas sim com um amigo que faz parte bastante da produção de Jujutsu Kaisen. Então ele teve-me a treinar durante 2 anos, acho eu, para poder fazer Second Key Animation. E eu estive a praticar com ficheiros oficiais e mesmo a trabalhar como se fosse um ficheiro para mandar para um estúdio e participar num episódio. E ele avaliou-me mesmo muito estreitamente.
estrito. Ele foi mesmo strict. Portanto, não estou a lembrar da palavra portuguesa. Foi lixado, foi mesmo lixado. Sim, fui extremamente. Ao ponto de dizer-me, tipo, eu fazia uma linha, ele dizia se está mal, coisa, e então chegou ao momento em que ele me disse, vou-te dar um teste para ver se, sim, rigoroso, para ver se estás pronto para fazer parte da indústria de anime. E ele deu-me um corte de um anime que eu não posso dizer, mas tive de fazer tive 4 dias para o fazer, e se eu fizesse durante esses 4 dias, ele punha-me na produção de Jujutsu Kaisen. Fiz o corte, correu bem, então entrei na produção de Jujutsu Kaisen, e esse foi o meu primeiro contacto de como é que eu entrei na indústria, foi graças a esse grande amigo meu. Muito bem. Portanto, lá está, como eu vos digo e volto-vos a dizer, primeiro de tudo é preciso, acima de tudo, um nível mínimo de japonês para tentar pelo menos falar com os produtores, porque assim, o tradutor funciona para a rasca, mas há certas nuances, principalmente na língua japonesa, porque os kanjis têm triple meaning, 4 meaning, tem muitos meanings diferentes, portanto o tradutor nem sempre é o melhor caso, principalmente no que toca a uma língua que é fundamentalmente diferente da nossa, na sua linguagem, na sua escrita, portanto, principalmente nisso, né, por causa dos vários meanings diferentes, né, vários significados diferentes. E portanto é necessário que pelo menos tenham um mínimo de nível japonês. Caso isso não aconteça, acaba por se tornar muito mais difícil sequer tentar entrar em contacto com qualquer tipo de PA, ou seja, de produtor, porque embora eles estejam realmente com esta necessidade de buscar animadores em todo lado, principalmente no Ocidente, principalmente estas produções que têm esta filosofia mais ocidental. Se vocês forem, por exemplo, ao Ufotable, vocês não vão ver muito disto, porque é tudo muito mais feito dentro do estúdio, ok? Se vocês forem à Kyoto Animation, é a mesma coisa. Portanto, depende muito do estúdio, do estúdio e da equipa, ok? Depende muito disso. Sendo o Estúdio Mappa um estúdio que realmente, efetivamente, é um estúdio com muitos problemas de cima, né, vindos de cima, e eu sei que ele trabalhou para um estúdio Mappa, mas aqui não há. Aqui ele não assinou nada, mas já vamos chegar lá. Mas podemos falar à vontade nesse aspecto e ser completamente transparentes nisso, porque o Estúdio Mappa é um estúdio que tem muitos problemas vindos de cima, vindos da administração, vindo de como é que eles organizam, do quanto é que eles pegam, porque efetivamente eles pegam em vários IPs, vários animes que são famosos, Chainsaw, Jujutsu, Hell's Paradise, Jigokuraku, não é, no caso, e têm muito pouco tempo para fazer tudo, não é? E sendo animes que são necessários, ou seja, é preciso realmente muita qualidade e muita gente para poder ser algo, como é que eu ia dizer, algo para conseguir corresponder à expectativa que as pessoas têm desses animes, coisa que Jigokuraku infelizmente não conseguiu, que o Jujutsu está a conseguir porque tem um diretor que efetivamente é um diretor incrível e uma equipa toda muito boa, e que, apesar de, como eu falei aqui na pergunta, ter um cronograma extremamente complicado, a termos curiosidade, o episódio anterior, o 13, ele acabou terminado 2-3 dias antes de sair, o que é algo que é completamente impensável e que não deveria acontecer. Até porque, se vocês forem ver, vocês têm animes que já acabou a sua produção antes de eles estrearem, que era o normal antigamente. Era eles acabarem antes de eles estrearem. Mas não, hoje em dia não. Hoje em dia, principalmente coisas vindo do Mappa, não só, mas principalmente coisas vindo do Mappa, são sempre em cima do chinelo. É sempre em cima do chinelo. Attack on Titan teve o mesmo problema, a season final. Jujutsu está pelo mesmo caminho, e não só, vários animes. E portanto acaba por este cronograma afetar muito. E portanto o facto de ter este diretor que realmente é muito bom acaba por ajudar imenso. E certamente ajuda isso. Agora, claro que o Estúdio Mappa é, como eu vos digo, full transparência aqui, é um estúdio que não sabe, não tem claramente definido um modelo de trabalho sustentável que consiga entregar um bom projeto sem ter que sacrificar tudo o resto. Não consegue. E então, o que é que eles precisam? Precisam de recorrer ao Ocidente. E o Ocidente é que acaba por ajudar muito nestas produções, neste caso como o João.
E daí o João ter. Por isso é que eu digo, não é fácil não sabendo japonês, porque os PAs só sabem falar japonês, a maioria deles não sabem falar Sim. inglês. Todos nós sabemos, né? O Japão é um país muito nacionalista. Ainda está a melhorar, mas ainda é um país muito nacionalista. Ou seja, um país muito onde o inglês é fraquinho, sejamos honestos. E portanto, o João tendo alguém intermediário, no fundo, o amigo dele, que se quiseres podes dizer o nome, não sei se. Não, pronto. Kent. Acabou por ajudar nesse sentido e acabou por fazer esta intermediação para poder participar. Portanto, até isso. Queres acrescentar alguma coisa? Não. Next one. Ok, portanto, temos agora aqui uma pergunta mais técnica, uma pergunta que eu decidi incluir porque acho que faz sentido estar, porque foi exato o que ele fez, né? Portanto, o crédito que aparece na ending é Second Key Animation, ou em português, segunda animação-chave, ok? E gostaria que explicasses para mim, embora eu já saiba, mas para toda a gente que quem não sabe, em que realmente consiste esta função dentro da animação e o porquê é que ela não deveria de existir também, de certa forma. Força. Quando vocês começam o vosso Negan work, é-vos dado um pequeno kit de tudo o que vocês precisam para fazer o vosso Second Key Animation. Recebem um ficheiro com os character sheets, com os model sheets, do personagem que vocês vão utilizar, o layout, que é a primeira fase do desenho. Espera aí, já continua. Só para esclarecer, explica o que é o Negan, que é para não haver aqui qualquer tipo de... Porque é uma palavra que pode levar a coisas não muito boas. É Negan, malta. Acaba num N. Negan, ok? Porque eu sei que pode isto levar a problemas e então eu prefiro que tu expliques o que é de facto isso. Senão é que tu passaste isso à frente e não convém. Não, portanto, Força, não, sim, força. eu fui só. Força. Negan quer dizer segunda chave, ou também por uma forma de não parecer aquela outra palavra, podemos dizer Genga, que é uma forma muito mais simples de dizer. Como eu estava a dizer, vocês recebem tudo aquilo e então o vosso trabalho como Second Key Animator é pegar no layout do animador que vos foi dado, pegar na correção do diretor e copiar por cima para dar fazer a correção que o diretor quis no layout do animador anterior. Portanto, o vosso objetivo é... Não é o vosso objetivo. A vossa missão, missão, é passar a ideia do diretor para o papel. Porque ele viu que o layout não estava assim tão bem, corrigiu, e o vosso objetivo, a vossa função como Second Key Animator é passar o que o diretor de animação quis para o papel, tendo esse o resultado final que vai aparecer no episódio. Depois a segunda pergunta, que é a questão de o porquê é que esta função não deveria existir pelo menos de maneira tão extensiva e que precise tanta gente para fazer. Numa produção normal, uma boa produção, o animador recebe layout e tem de fazer o seu próprio second key, o seu próprio Genga. Vocês fazem o vosso layout, dão ao diretor de animação, ele envia novamente as correções e vocês próprios que fizeram o vosso layout corrigem o vosso Genga. O vosso layout que tornam em Genga. Porquê é que esta função não devia existir, Second Key Animator? Porque com boas condições toda a gente consegue fazer a sua própria coisa. Mas como no mapa não há schedule de jeito, então o animador faz o seu layout, tem de fazer outros layouts e por isso é dado o seu layout ao Second Key Animator para terminar o trabalho. Ou seja, Second Key Animator é terminar um trabalho de um animador de layout, enquanto devia ser feito pelo próprio, mas devido a questões de tempo tem de ser criado então este role de Second Key Animator para a produção continuar, senão desaba. É que assim, isto não é só. Realmente ele falou do estúdio mapa, mas não é só no estúdio mapa. Isto existe em praticamente todos os estúdios. Mesmo no Ufotable, por exemplo, também existe. Portanto, é algo que existe desde sempre. Só que é uma role que hoje em dia
efetivamente é precisa muita gente. Quando antes podia ser preciso apenas, sei lá, uma, duas, três pessoas só mesmo para verificar e para ter certeza realmente que está tudo bem feito e de certa forma também servir como, por exemplo, no caso da Kyoto Animation, que tem realmente uma training house, ou seja, tem um estúdio e tem um estúdio que treina animadores e de certa forma servir quase como formação para eles, para pequenos trabalhos, ou seja, portanto, nesse sentido é uma role que até faz sentido e eu acho que mesmo que não seja por motivos de cronograma, mas sim por motivos de formação, por exemplo. Ou seja, de fazer poucas coisinhas, mas que contribuam. Portanto, o ideal seria não ter muita gente, não é? Porque se não tivesse muita gente a fazer esta role, era bom sinal, à partida. Assim, temos outra vertente, pode ser a vertente de não ter sequer ninguém para fazer, mas à partida eles subcontratam, nem que seja um estúdio coreano, um estúdio do Taiwan, eles acabam sempre por subcontratar pessoas para fazer isso. Isso e In-Between, por exemplo, também. Principalmente In-Between, que é mais subcontratado da indústria, provavelmente mesmo. Vocês forem ver nos créditos, se vocês nos créditos às vezes repararem que tem lá nomes que não estão em japonês, estão tipo em coreano, né? Porque em coreano é mesmo tipo Lim, Kim, normalmente. Porque assim, se for um animador coreano a viver no Japão e que realmente tem um nome japonês, aparece em japonês. Só que esses que são subcontratados são coreanos, efetivamente. Então acaba por aparecer o nome por extenso. Portanto, vocês vão ver muitas vezes nos créditos nomes coreanos do Taiwan, né, que é em chineses, não é bem chinês, é Taiwan, o Taiwan é um bocado diferente, mas pronto, é a língua, que seja no Taiwan mandarim, Indonésia, esses sítios aí vocês vão ver que muitas vezes Vietnã, tem muitas vezes esses nomes e lá está, por causa disso. Mas voltando um pouco atrás, portanto, se um anime não tivesse assim tanta second animation, até podia ser bom sinal, porque era bom sinal, como o João disse, que o trabalho estava a ser acabado a tempo e que não era preciso estar alguém a corrigir a correção. Né? Porque, efetivamente, o trabalho do diretor de animação é corrigir. Portanto, tu tens alguém a ter que fazer o trabalho depois de estar corrigido, é um bocado chato e depois ainda podes ter outra correção acima da correção quando for o diretor-chefe, mas pronto, não vamos entrar por aí. Não, é uma coisa que nunca mais acaba. Infelizmente, né? É uma coisa que nunca mais acaba. Portanto, infelizmente é preciso, felizmente foi bom porque quer dizer que ele teve trabalho que fazer e é aquilo que eu estava a falar. Começar com In-Between Animation e Second Key Animation acaba por ser bom para quem está a começar, porque são trabalhos que normalmente não exigem tanto quanto, por exemplo, um K-Animator, né? Um K-Animator tem que fazer muito mais do que um Second Key Animator. Acho que isso é óbvio, daí um ser Key Animator e o outro ser Second, né? Acho que isso é perfeitamente óbvio e, portanto, se for para começar por um lado, ao menos que seja para começar por baixo, porque é aquilo que eu falei há bocado. Quando se tenta começar, quando se dá Key Animation a alguém que não tem noção nenhuma da pipeline japonesa, pronto, atrofia. Existe um caso bastante famoso de alguém que até já participa bastante em produções, em Jujutsu recorrente, e que até não anima mal, só que teve o seu trabalho completamente corrigido por um diretor de animação naquele especial de Naruto. Não vou estar aqui a dizer nomes, vale a pena, mas no especial de Naruto, que saiu há pouco tempo, aquele especial de 10 minutos, por aí, já não me recordo ao certo, onde eles recriaram basicamente as cenas do zero, não é, no fundo, e então esse animador meio que, prontos, as coisas não estavam de facto como era suposto estarem, e elas tiveram que ser basicamente refeitas praticamente do zero, em vez de estar só a corrigir uma coisa aqui e ali, não, tiveram mesmo que ser praticamente refeitas. E como tal, isto é um problema que existe muito e por isso é que eu acho que é bom o João ter começado, na minha opinião, ter começado por, e acho que deve ser assim, por algo mais simples, de forma a ganhar experiência de trabalho, ganhar traquejo no que está a fazer e compreender como é que tudo funciona, não é? Para depois poder realmente ganhar, por exemplo, ser debut como o Key Animator, que é, acho que é algo que ele realmente deve querer, mas já vamos chegar lá. Portanto, é isso nesse sentido. Portanto, espero que ele, acho que sim, ele explicou perfeitamente bem o que é que a segunda animação chave é. Espero que tenham compreendido. Caso não tenham compreendido alguma coisa, podem perguntar no fim, como eu já falei, estão à vontade. Perguntas e respostas será no final, como eu já tinha dito, ok? Queres acrescentar alguma coisa? Ou depois, caso alguém pergunte? Caso alguém pergunte, eu. Ok. Novamente, tipo, termos tipo esses, tipo Negan e isso, que tu fores falando, podes dar uma breve, mesmo que não seja da pergunta, sim, podes dar uma breve explicação mesmo, porque as pessoas normalmente não sabem. Eu sei que eu falo bastante aqui, mas entra a 100 sai a 200, portanto eu sei como é que funciona.
Portanto, estás à vontade para explicar. Estás à vontade, ok? Ok. Portanto, temos aqui outra pergunta, que é uma pergunta simples e rápida. Quanto tempo é que tiveste para fazer o teu corte? 24 horas. Tive exatamente um dia. Deram-me o corte às 4 da tarde e eu tinha de dar nos 4 da tarde do dia seguinte. Como, felizmente o corte era pequeno, portanto ainda tive tempo para poder fazer metade de um corte, ir ver um concerto com um amigo, voltar para casa, terminar o corte e dormir. Portanto, tive tempo para isso tudo, mas tenho a certeza que muita gente que tem 24 horas não tem a mesma sorte de ter o corte tão pequeno como eu tive. Sei um exemplo neste episódio recente de um animador que teve 17 horas para fazer o seu corte e era um corte bastante grande. É aquilo que eu vos digo, o que o João já falou. É um cronograma, um corte consiste numa sequência que continua antes de passar para outra. Basicamente, imagina só, se a minha mão vai daqui a aqui, eu sei que não devia estar a responder perguntas agora, mas devia ser no final, mas pronto, um pequeno à parte. Se a minha mão, enquanto que a minha mão está a continuar, isto é um corte. Agora, se eu, por exemplo, fizer tipo isto já é outro corte, porque já houve uma alteração de cena. Ou seja, a cena, enquanto que era esta, depois passou para esta cena. Ou seja, houve uma mudança de cena. E essa mudança acaba por ser um corte. Um corte pode ter vários frames. E quanto mais frames tem, mais difícil é de fazer. Porque há mesmo cortes super ambiciosos, onde, por exemplo, a mão vai daqui de cima até de baixo. Tudo consistente, tudo no mesmo corte. Normalmente, o que é que se faz assim? Quando é uma cena muito complexa, normalmente faz tipo a cena aqui, corta, e depois outro corte para a continuação. Isso acontece normalmente. Mas aqueles cortes mais ambiciosos, que são super difíceis e que poucos animadores conseguem fazer, às vezes cortes que duram 20 segundos, que é algo completamente impensável, que tem muitos frames, portanto, frames é diferente de corte, ok? Acaba por ser então isto, ou seja, ele fez isto tudo sem alterar a cena, ou seja, é tudo, faz parte de tudo da mesma cena. Isto é mais fácil de explicar com realmente algo visível do que propriamente eu estar aqui com a mão a acenar, mas depois eu irei mostrar depois o corte do João, ok? Que está no anime, eu irei mostrar, mas no fundo é isso, ok? O corte é no fundo isso. Portanto, é como ele diz, ele teve sorte que o corte dele não era muito, ou seja, não tinha muitos frames para fazer. Lembra, tinha 3 frames, correto? Sim. Tinha 3 frames, portanto, o corte dele tinha 3 frames, e como podem ver, 3 frames são 3 desenhos no fundo, né? Cada frame é um desenho, e portanto ele teve a sorte, então, de certa forma, de não precisar de fazer algo super complexo, mas realmente vocês. Estamos a pegar um exemplo dele, mas o exemplo dele, como eu volto a dizer, é Second Key Animation. Se nós formos pegar no exemplo dos Key Animators, que normalmente é muito mais difícil, tem provavelmente o mesmo tempo ou menos do que ele teve. A única diferença é que eles têm que fazer muito mais. E por isso é que o episódio acabou 2, 3 dias antes de ir para o ar. Ou seja, algo que não é algo que é completamente inconcebível e que não deveria de facto acontecer, e aconteceu porque é o que é. Queres acrescentar alguma coisa? Alguma curiosidade? Ou... Não. Portanto, já sabem. Podem falar no Twitter que o João, na verdade, teve regalias, porque ele teve tempo para fazer um frame, teve tempo para ir a um concerto, teve tempo para dormir e teve tempo para acabar. Portanto, podem dizer, olha, afinal vive-se bem, caralho. Afinal não há problemas nenhum no mapa. Ele teve tempo. Não, mas fora de brincadeiras, é horrível, é horrível. É horrível a situação que eles trabalham e pronto. E é isso. Próxima pergunta. Esta é uma pergunta mais genérica, embora aqui ele tenha feito propriamente diretamente do diretor de animação e não da Sayaka, mas de qualquer maneira os designs são dela, portanto tiveste alguma dificuldade de facto de manter o design da Sayaka e também do diretor de animação responsável pela tua cena, que eu acrescento aqui, não está ali, mas eu acrescento. Quando eu recebi o corte, o layout era horrível. Vou dizer isto porque o layout era mesmo muito mau e portanto o diretor de animação, que é Hiromi Niwa, corrigiu por completo o desenho. O desenho está completamente diferente do layout e eu agradeço à Sayaka Koiso por ter feito um certo desenho do Yuji em que é exatamente o que eu necessitava para o meu corte. Exatamente a pose, exatamente o mesmo local onde eu precisava desenhar. Eu baseei-me imenso nesse
nesse desenho dela, e agradeço imenso por esse desenho, porque senão tinha de estar a olhar para a frente, a olhar para o desenho de frente, e se calhar não tinha sido tão fácil, e aquele desenho foi praticamente o salvador, porque até no cabelo ajudou-me, e o cabelo foi a parte mais complicada do meu corte. Agradeço imenso a Sayaka Koisio e a Hiromi Niwa, ou ao Hiromi Niwa, pelo desenho fantástico que ele fez para conseguir terminar o meu corte assim tão rápido, porque os desenhos eram muito bons, por isso ajudaram-me imenso a conseguir fazer o meu corte de uma forma rápida. Portanto, como vocês podem ver, aquela questão que ele referiu há bocado, portanto, o layout que foi entregue de facto ao diretor de animação, né? No caso, estava completamente fora do que era o aceitável, pelo menos para aquilo. E aqui é que eu volto a dizer: às vezes, do que é que adianta ter alguém a fazer, se depois o diretor de animação vai ter que refazer completamente e ainda dar alguém para poder acabar o que ele teve que fazer. Ou seja, por isso é que eu digo que existe esta necessidade de não pode, as pessoas não podem se deixar ir por opa, ok, eu sei desenhar, tá bom. Não, tipo, muitas das vezes acabam por prejudicar mais do que ajudar, e eu já falei isso há bocado, mas volto a reiterar isso, porque às vezes acaba por prejudicar bem mais do que ajuda neste tipo de questões, porque uma coisa que podia ter sido feita e corrigida logo pelo diretor de animação e nem ter sido preciso, por exemplo, o João, para acabar o que quer que seja, acabou por ser exatamente o contrário, ou seja, teve que refazer a cena e depois ainda passar ao João para o que faltava, não é? E portanto, de certa forma, acaba por cair outra vez naquela questão de pouco tempo. Muito provavelmente pode ter sido uma das vertentes, ter tido pouco tempo para fazer esse layout, o que seja, que não ajudou. Ou então mesmo a inexperiência às vezes do trabalho, né? Que é como tudo na vida. Às vezes quando uma pessoa é inexperiente, é claro que a pessoa aprende com os erros, mas é claro que vai acabar sempre por prejudicar, principalmente quando temos tão pouco tempo para fazer a coisa. Porque se tivesse muito tempo, provavelmente havia tempo para corrigir, havia tempo para dizer o que é que está mal, para melhorar, mas assim não há tempo para nada. Aqui é, olha, faz, está bom, tchau. Tá bom, e sair mal, é quando vocês veem os animes todos tortos, todos esquizofrénicos, onde veem um olho para cima, um olho para baixo, pronto, é porque não houve sequer tempo para o diretor de animação corrigir nada. Tipo, é como foi, animou, está assim, está mal, vai, tchau. Não sei, está mal, bom. Vocês veem animes assim, pronto, lá está, não há tempo, efetivamente não há tempo. Às vezes também não há talento, mas a maior parte das vezes é de mesmo tempo, é questão do tempo. Por isso é que eu falo, e volto a dizer, eu sei que a entrevista é o João, mas eu tenho que pôr estas pequenas aspas pelo meio, por isso é que eu falo, por favor, livrem-se de dizer que é o budget que afeta. É claro que o dinheiro está envolvido, é óbvio, ninguém trabalha de graça. Acho que isso é óbvio, não é? Por acaso há pessoas que quase trabalham de graça, que recebem menos que um part-time no McDonald's. Mas pronto, ninguém trabalha de graça. Portanto, é claro que tens produções que têm mais dinheiro que outras. Genericamente, anda tudo por volta do mesmo. Pá, coisa menos coisa. Mas é claro que existem produções com mais que outros. Há animadores que são mais caros. Isso aí, isso é como tudo, né? Um jogador melhor, um jogador é mais caro. Portanto, há animadores que são mais caros. Por muito que tenha até os contactos. Né? Se formos chamar o Yamashita para fazer uma opening, certamente é mais caro que fosse chamar o Zé que está a fazer aqui animation pela primeira vez. Né? Acho que isso é óbvio. Provavelmente nem pagam ao Zé sequer, faz parte do estúdio. Então, olha, faz não vais embora. Não, o Yamashita é fora do grupo, do estúdio. Tem que ir buscá-lo. Alguém tem que pagar para ir buscá-lo. Isto não há caridade aqui. Portanto, é claro que o dinheiro influencia, óbvio. Mas não é o dinheiro que dita. Não é o budget. Portanto, essa questão do budget, eu estou farto de desmistificar isso, mas volto a fazer as vezes que forem necessárias, que não é o fator principal. O fator principal é o tempo. E, efetivamente, o tempo. O tempo, existe muito pouco tempo para fazer... Malta, vocês não têm bem noção, é que vamos imaginar, são 12 episódios, isto sendo um cura, 12 episódios de 20 minutos cada. Vamos imaginar a quantidade de frames que têm que ser feitos para 12 vezes 20. É uma quantidade inimaginável, tipo, não dá para imaginar sequer. Em teoria, um coisa teria 24 frames por segundo. Em teoria, já sabemos que não é assim que funciona. Mas em teoria teria 24 frames por segundo. É claro que isto não funciona assim. Não funciona porque até porque há animadores que animam com menos frames, propositalmente, porque vários estilos de animação, basicamente. Esse aí é um tema que não vou entrar aqui, mas
Não é assim que funciona, mas pronto. Mas imaginemos que fosse assim, é a quantidade de frames que tem que ser feitos num episódio. Agora isso vezes 12. Ou vezes 24 se for dois cursos. Ou infinitos se for um anime que não acaba e que tem que estar a ser produzido semanalmente. Portanto, nesse sentido, acaba por ser bastante difícil. E pronto, é isso. Já agora, sei que a coisa é designer da segunda temporada em comparação da primeira, o Hiromatsu, que tinha bons designs, só que os departamentos tinha bons designs até. Se tu fores a ver os designs raw do Hiromatsu, raw, ou seja, sem nada, só mesmo as sheets dos designers, eles até são bons. O problema é depois tudo que vem depois, né? Principalmente a parte da composição que arruinava completamente os designs por todo lado. Os da Sayaka Coisa são claramente muito mais animation friendly e no geral muito melhores. Mas isso aí é discutível. Da parte porque há pessoas que preferem mais brilhante, I guess. Portanto, próxima pergunta. Quais é que foram. Já falaste um pouco, mas quais foram as dificuldades que tiveste no geral para conseguir chegar a este ponto, no fundo? Sim, no teu percurso. Bah. Eu sei que já falaste um pouco, mas se quiseres entrar um pouco mais em detalhe, estás à vontade. As minhas dificuldades ainda se mantêm, que é a anatomia num personagem. Porque é extremamente difícil, porque não é só olhar para o model sheet e desenhar, é também pensar na proporção do personagem, em várias coisas. Também olhar para um storyboard. Eu não cheguei a esse ponto, mas tenho a certeza, quando eu olhar para um storyboard, eu vou ficar, o que é que se está a passar aqui? Porque vão ter lá as anotações em japonês, e eu tenho certeza que vou ter as traduções do storyboard, mas eu acho que vai ser extremamente complicado para eu perceber um storyboard, especialmente porque eu já vi storyboards que são mangas, que são literalmente páginas de um manga lá coladas. Shokugeki. E e também já vi stickmans, já vi literalmente stickmans a andar um lado para o outro, e tu tens de olhar para o model sheet e desenhar exatamente o que está ali através de um stickman. Acho que esse vai ser um dos meus dificuldades, mas o qual eu chegar a este ponto é mesmo o melhorar a minha linha. Foi a coisa que eu mais precisei para fazer o meu second key, foi ter uma linha confiante, ter uma linha que não tremia, ter uma linha que conseguia passar exatamente o que o diretor queria para o papel. E foi uma das minhas maiores dificuldades, foi treinar todos os dias, fazer treinos de Nigen ou Genga. Tive a fazer vários desses treinos até ao ponto de finalmente ter uma linha que acho que está mais segura do que antes, e essa foi a minha maior dificuldade, foi a linha. Pronto, lá está, essa questão do storyboard é interessante porque é aquela questão, porque nem todos os storyboard artists são alguém que realmente consiga desenhar muito bem, né? Não é necessariamente uma coisa envolve outra, porque normalmente um storyboard artist pode ser alguém que tem uma visão muito interessante cinematográfica e que não claro que sabe os básicos do desenho e muitas das vezes, às vezes faz stickman só para facilitar a visão dele, não é? Mas é realmente algo que acontece perfeitamente e que também o contrário acontece, porque eu também já vi essas boards que tu falas de literalmente mangás, os painéis do mangá chapados no storyboard. E eu fico a pensar aí, qualquer pessoa é storyboarder artist, porque eu posso simplesmente recortar o mangá e fazer, olha, portanto a animação é assim, olha, portanto é este mangá, este mangá, este mangá, este mangá, está feito, olha, está bom, storyboard está feito, quero dinheiro. Existem, eu também já vi essas boards por acaso, inclusive eu acho que em Dr. Stone vi qualquer coisa desse género, só que o Geki eu tenho a certeza absoluta porque aquilo é literalmente os painéis coloridos enquanto fazem paneling, ou seja, enquanto que vão andando para o lado, principalmente a partir da terceira temporada inclusive. Portanto realmente isso acontece e eu próprio também já vi, e foi bom tu mencionares, que era algo por acaso que eu nem me estava a lembrar e que fizeste bem em mencionar, e que realmente dá essa ideia do extremo que existe, porque um animador-chave tem que se guiar pelos storyboards, e então normalmente
é mesmo rigoroso nesse aspecto. Tens animadores que de certa forma têm um estatuto tão grande que eles próprios fazem a própria borda de ação. Acontece muitas vezes com o Nozomu Abe, por exemplo. O Nozomu Abe, que é um animador do Ufotable, faz às vezes formas maioritariamente da Ufotable, que normalmente é ele que faz as bordas da ação dele mesmo. Ou seja, o episódio tem um storyboard artist, ou seja, por exemplo, vou dizer que é o Miura, por exemplo. O Miura fez o storyboard, mas aquela pequena sequência de 30 segundos que foi feita pelo próprio Abe, é ele mesmo que faz o board da ação. E muitas vezes nem aparece crédito sequer, porque sei lá, porque foi pouquinho, I guess, e acaba por aí aparecer. Porque normalmente eles aparecem crédito normalmente quando tem uma parte maior. Às vezes existe a questão da parte A, parte B, parte C, onde eles dividem basicamente o episódio entre partes e cada um está responsável. Por exemplo, o episódio mais recente de Jujutsu, por exemplo, a questão do caso do Tuarai e do outro, esqueci do Sonokohara, que nunca sei pronunciar. Sonokohara. Nunca sei pronunciar o nome do sempre. Acontece isso. Por exemplo, houve um episódio que foi o episódio, por exemplo, de Kimetsu 2, inclusive já, que foi quando foi a reunião lá dos Upper Moons, que foi no 26 da primeira temporada e no 1 da terceira, onde a parte que é em CG é storyboarder e dirigida pelo Terau. Por acaso na segunda não foi dirigida pelo Terau, foi só a primeira. Mas pronto, de qualquer maneira foi storyboarded pelo Terau, que é o diretor de fotografia. Ou seja, ele próprio fez essa board. Depois o resto foi do diretor, que não interessa para ninguém, do Sotozaki. Mas pronto, de qualquer forma, é para entenderem que realmente os storyboard artists são muito importantes e que é muito difícil realmente quando é assim para um animador, principalmente para quem não tem tanta experiência, poder fazer essa transição entre o storyboard para a animação em si, né? Porque uma coisa é rabiscos, outra coisa é o que tu tens que fazer realmente. São duas coisas bastante diferentes. É claro que o storyboard artist já te facilita muito, porque tu já não tens que pensar o que é que tens que fazer. Tu tens é que pensar como é que vais fazer vendo aquilo, basicamente. Ou seja, adaptar o que está ali, normalmente, né? Tirando lá está estes casos destes animadores que fazem eles próprios as bordas de ação, normalmente. Portanto, é isso? É essas dificuldades que tu sentiste? Sim. Ok. Sim, senhor. Portanto, outra questão aqui para o João. Esta questão é um bocadinho mais wild, mas eu senti na obrigatoriedade de a pôr porque eu sou full transparente e temos que falar, temos que dar a entender ao público todo o que é que realmente acontece. Portanto, algo que muitos de vocês podem querer saber ou quiseram saber na altura, existiram uns alegados contratos do Estúdio Mapa, os quais remetiam para a não divulgação dos problemas de produção que o mesmo está, produção, cronograma, nomeadamente, que está no facto a afetar, e gostava de saber se eles são reais, né? E se tu fizeste parte disso. Eu já sei a resposta, mas eu quero que na mesma que tu dês para o público e para que fique aqui para toda a gente ouvir. Felizmente, não. Não me deram contrato nenhum, não me disseram que eu não podia fazer nada. A única coisa que me disseram era que eu não podia pôr o meu Genga online. Não, percebo porquê, mas isso é outro caso. Mas eu quero achar que várias das pessoas que participaram no episódio não tiveram esses problemas, pelo menos no lado western, foi ainda alguns, mas eu quero mesmo achar por bem que ninguém teve de sofrer esse contrato de assinar, que não podiam dizer o quão más as condições eram, porque no meu caso 24 horas não é bom, não é bom. 24 horas não é bom para fazer o vosso trabalho. Mas deu para ir a um concerto, portanto deu tempo. Se deu para ir a um concerto é porque deu tempo para fazer tudo, senão não ias ao concerto, ficavas aí a beber bebidas energéticas a noite toda a fazer. Que é como eles fazem, que eles não vão a casa, eles não tomam banho. Verdade. Eles não tomam banho, eles não vão a casa, mano. Eles ficam lá com olheiras assim, para cima, eles ficam assim, mano, a beber bebidas energéticas. Portanto, né? Portanto, vamos lá ver. Não, força. É verdade. E assim, várias pessoas fizeram parte disso. O meu amigo também, felizmente, não teve. Nós até estivemos a brincar um pouco com a situação de felizmente não temos de fazer isto, portanto temos de insultá-los à vontade. Mas sim, não fiz parte desses contratos e sinto-me bastante mal pelas pessoas que fizeram,
porque as condições lá dentro não estão boas. Nomeadamente isso veio de animadores de facto japoneses, ou seja, muito provavelmente in-house animators, ou seja, animadores que pertencem mesmo ao estúdio Mapa, ou até pode ser freelancers, mas realmente japoneses, porque é assim, eles não iam estar. É assim, vendo a política do estúdio, tenho quase certeza que eles não iam redigir sequer um contrato em inglês. Era óbvio. E não iam estar a dar um contrato em japonês que ninguém consegue ler. Portanto, eu acho que passou muito por aí também. É falta de tudo que o estúdio tem, né? Eles não vão estar ali. Se calhar nem um tradutor tem sequer, ou seja, alguém que consiga fazer essas traduções. Tem que ser os PAs ali em japonês. Por isso é que eu digo que é tudo à base do japonês, né? O próprio estar ali à procura de trabalho tem que ser tudo em japonês. Eles não sabem falar inglês, a maioria. Sabem os básicos, claro, podem dar na escola, mas é um inglês que é muito, muito rudimentar na sua maioria. E de certeza absoluta que não tem um tradutor lá sequer. Portanto. Também pode ter passado um pouco por aí, portanto, porque é que eles vão sequer se preocupar com quem está no Ocidente? É muito mais fácil dar target dentro, né? E é assim, o Estúdio Mapa, apesar destes problemas todos, é um estúdio até grande. Ou seja, tem bastantes animadores, bastantes funcionários, sejam animadores, color, whatever, qualquer tipo de posição dentro do anime. Tem bastante gente até. E portanto pode ter sido um pouco por aí. Porque isso aí foi no Twitter, né? Que surgiu essa questão desses alegados contratos que também o João não tem maneira de comprovar porque efetivamente não os viu, mas acho que foi praticamente universal que realmente tudo que é pessoas estava a noticiar isso e mesmo animadores japoneses que normalmente é que isto é engraçado porque quando vocês veem japoneses a falar mal do sítio onde eles trabalham é porque está mesmo muito mal. Porque se vocês sabem, a cultura de trabalho japonesa é tipo cultura. É tudo, vai trabalho, e eu vim para o trabalho e eu só estou no trabalho, não me importa se trabalho 20 horas e durmo 3, ou uma só para cagar, não importa, ok? Não importa. A questão é que eles, é mesmo assim. E portanto, o facto deles estarem a dizer que as condições são horríveis, aí já demonstra que o nível deve ser mesmo horrível, tipo, a passar do mal mesmo. Temos curiosidade, e há pouco tempo morreu um animador, por exemplo, há pouco tempo, não, já foi há algum tempo, mas pouco tempo, se formos a comparar no grande esquema das coisas, morreu, por exemplo, um animador da Down Pictures por overwork, né, porque trabalha mais. Vários casos da Cloverworks, quando foi na altura do Wonder Egg, que vários casos de animadores que também passaram bastante mal. Portanto, como vocês podem ver, é uma coisa que existe. Portanto, o facto de eles estarem a começar a falar um pouco mais, e mesmo que seja no Twitter, porque os japoneses usam muito o Twitter, e então estarem a falar um pouco mais sobre estas coisas, ajuda, pelo menos para dar a noção para o Ocidente da coisa que é, e pode ser que um dia, sei lá, pode ser que num dia acabe por facilitar e num dia muda um pouco o paradigma, que enquanto que as pessoas mais velhas, entre aspas, forem os donos dos estúdios, a coisa não vai mudar muito, porque o estigma está a melhorar dos mais novos, mas normalmente quem é os presidentes são toda gente velha, normalmente, é mesmo assim. No caso do Mapa, o problema grande foi o Maruyama ter saído, ou seja, ele estudou o estúdio, fundou o estúdio estava interessante, foi-se embora, abandonou, e pronto, e morreu. O Maruyama é o fundador também da Madhouse, do M2 também. Portanto, todos estes estudos que são fundados, que ele acaba por sair, acabam por cair num declínio, que às vezes recuperam. No caso da Madhouse, que neste momento está, por exemplo, bastante melhor que o que estava tipo, há 3, 4 anos atrás. No caso aqui também. E portanto, enquanto que lá em cima as coisas não mudarem, e quando lá em cima não é só os estúdios, é também realmente quem paga. Portanto, muitos problemas, por exemplo, quando são animes que são baseados, por exemplo, em light novels da Kadokawa, por exemplo, Kadokawa normalmente tem uma share substancial da coisa, e muitas das vezes os problemas que acontecem é que eles também não dão tempo nenhum, porque eles querem que o anime vá na temporada de Abril, e se tentam adiar para a temporada de verão, que é em julho, já não dá, porque para eles, porque a cena é, vamos perder muito dinheiro, então que se lixe os trabalhadores, não interessa, vamos perder muito dinheiro, não. O resultado pode ser porco, mas vai fazer a mesma. O que eles não são, só que esta mente não funciona assim muito bem, porque vocês podem ver muitos casos onde os trabalhos
são um flop e acaba por virar um flop mesmo para eles, não é? Temos muitos casos assim, o Jigokuraku foi um flop tremendo a nível de vendas, por exemplo, e então acho que começam a ver que qualidade cada vez mais está aliada ao sucesso da coisa. Embora nem sempre seja assim, quanto mais qualidade tem, à partida melhor vai ser. Tirando os gacha games, que realmente não importa como seja, que vão sempre vender imenso, não importa. Pode estar a coisa mais feia, vai sempre vender. Metem lá uns preços quaisquer para enganar o parolo e tá bom. Vai sempre vender, é só verem. Por acaso o Momosume, por acaso é bem produzido, mas tens aí gachas que nem fede nem cheira e que continuam a vender bastante. Infelizmente há algumas coisas que não mudam, os japoneses não. Há coisas que não mudam. Mas pronto, mas isto para dizer que os problemas vêm de facto de cima e ver mais animadores, diretores, storyboarders, artistas de cor, o que seja, a falar um pouco mais. Pode ser que mude alguma coisa num futuro, pode ser, não sei, vamos ver. Queres adicionar alguma coisa? Okay. Portanto, vamos para as últimas duas perguntas. Portanto, sendo o segundo português a trabalhar anime, como eu já tinha falado logo no início da entrevista, a curiosidade, que também se chama João, atrás de outro João, pelo menos de forma que se saiba efetivamente, que, como eu falei já também no início, aquela questão realmente que está datado, né? Porque assim, pode estar lá o Zé Armindo, que eu não sei porque tem um nome completamente nada a ver, e pá, aí não há muito a fazer. Mas pronto, o que é que podes dizer para quem almeja, para quem tem vontade de querer poder um dia também entrar na indústria para ajudar e pronto, podes falar overall de dificuldades, o que é que as pessoas podem fazer, o que é que elas podem trabalhar, dou-te a palavra porque aí nesse aspecto eu já não posso entrar, eu só posso entrar no resto, aí já não, aí és completamente tu, força. Eu vou dar exatamente o mesmo conselho que o João do Lago me deu, que é não desistir, nunca parar de desenhar e se têm algo que vocês querem fazer, persigam-no. Ou seja, se o vosso sonho é praticar em animação, então façam tudo o que é necessário para isso acontecer. Procurem resources para perceberem melhor sobre a pipeline japonesa, porque vão precisar imenso se querem participar em animação em anime. Nunca deixem de fazer os vossos fundamentais, ou seja, a desenhar anatomia, desenhar personagens, desenhar, como por exemplo, levem um pequeno livrinho para a rua e desenhem qualquer coisa que aparece, porque isso vai vos dar imenso em cenas num storyboard em que pode ter desenhar uma certa paisagem, e vocês desenharam uma paisagem no vosso pequeno livrinho, já estão habituados a isso. Agora, fora essas cenas dos fundamentais, é mesmo o praticar a pipeline japonesa. É uma das coisas mais importantes na produção japonesa, porque se vocês erram, vocês estão a fazer layout, ou seja, first key animation, vocês têm de anotar tudo, anotar e realmente tudo. Tem de estar tudo muito bem anotado a seguir a pipeline japonesa, senão o vosso corte pode ser negado ou até mesmo dado a outra pessoa e vocês ficam sem o vosso trabalho. Portanto, uma das coisas é preparem-se para o que pode vir. Antes de se atirarem a um trabalho, façam o mesmo que eu e pratiquem. Podem não ter a mesma sorte de ter uma pessoa que está na produção, mas uma coisa que os PAs, ou seja, os produtores de animação, adoram é ver desenhos no Twitter. Se vocês querem participar de uma animação, então postem tudo. Desenhem qualquer coisa, acham que está bonito, postem no Twitter. Desenhem qualquer coisa, posta. Podem também seguir produtores de animação, que também ajuda. Eles normalmente seguem de volta e ficam com uma comunicação com os vossos desenhos. O produtor vê os vossos desenhos e se achar-vos suficientemente bons, de certeza que vos vai contratar. Pode não ser para uma produção tão decente, mas toda a gente começa em algum lado. É basicamente o que o João disse. Podem fazer tudo o que ele disse, no fundo, né? Tudo nesse aspecto que eu não posso dar sequer opinião, porque para isso é que o João está aqui, no fundo, que é para responder a essas perguntas que eu acho que são pertinentes para toda a gente compreender.
e de facto o motivo pelo qual o João também está aqui é para dar então o ponto de vista dele, sendo que normalmente eu estou muito mais entranhado a falar porque é um trabalho que eu faço, né? O meu trabalho não é ser animador, o meu trabalho é falar para entreter no fundo, e então daí eu estar a falar um pouco mais do que o João. Também é a primeira entrevista dele, portanto temos que nos prender um pouco pela realidade das coisas, ok? O João está aqui como convidado, está aqui como a fazer um esforço para poder dar o seu ponto de vista, e acho que o facto de eu estar a falar um pouco mais é de certa forma também para ele se sentir à vontade maior do que se eu fizesse apenas a pergunta e eu deixasse falar. Acho que é necessário este tipo de comunicação, porque se eu ficar aqui só exclusivamente a fazer perguntas, podem ter a certeza que a coisa não vai ser muito boa para ele, porque ele não está habituado a comunicar, certo? Ele é um animador, não está aqui como pessoa que tem que saber do que está a falar de tudo e mais alguma coisa, não. Eu convidei-o, eu elaborei perguntas, eu falo do que eu achar pertinente, porque a entrevista é nesse sentido, e ele responde-me o que ele achar pertinente também e o que ele te sentir à vontade para tal. Aqui não existe este sentimento de eu estar aqui a querer forçar qualquer tipo de coisa nele. Eu apenas falo um pouco mais, no fundo, então, para o João se sentir um pouco mais à vontade. E ele próprio falou comigo antes para eu falar à vontade. Eu disse-lhe que estava descansado. Eu falaria das entrelinhas, ele falaria do que realmente interessa, que são os aspectos técnicos e o que realmente o motivo da entrevista, ok? Portanto, este show é com esse sentido, e eu como pessoa que estou a fazer as perguntas tenho essa responsabilidade de fazer sentir o João o mais à vontade possível. Portanto, é isso. Portanto, vamos então para a última pergunta e depois sim poderão fazer perguntas, aí o João responderá à vontade e eu estarei calado para ele poder responder. Pronto, a última pergunta é um pouco, de certa forma, a responder um pouco à do Puxala, já meio que responde. Portanto, qual é que é o próximo destino do João Moura? Força. O próximo destino do João Moura é manter na indústria japonesa. Eu quero imenso continuar a fazer trabalhos, sejam second key. Espero conseguir chegar ao first key, mas isso não vai demorar um bocadinho, mas quero mesmo continuar a trabalhar. Seja qual sejam os projetos, podem ser um Isekai da vida, dá experiência, não interessa o que é, porque não sou eu a ver, sou eu a fazer e a aprender com esse trabalho que eu estou a produzir. E acho que me vai ajudar imenso até chegar a mesmo ao nível de conseguir fazer first key animation. Agora, em termos de tenho alguma coisa, vamos ver. Portanto, malta, portanto, é esse o destino do João, né? Vamos ver. Portanto, eu vou então agora proceder. Não queres acrescentar nada sobre isto, não? Se quiseres, estás à vontade. Não. Mas eu sei que não queres acrescentar mais porque, pronto, já tem certo sigilo em algumas coisas. E portanto, agora é a altura onde o João pode falar e o entrevistador está calado e não fala mais. Faço só pelo meio se for necessário, mas devagarinho podem fazer as perguntas. João, responde as que achares pertinentes, as que tu conseguires responder, né? Porque, malta, ele vai responder as que ele tiver conhecimento para e se achar à vontade para responder. Coisas que ele achar que não pode, por algum motivo mesmo factual ou para outro tipo, ou que ele não saiba simplesmente, estão à vontade. Portanto, força, as minhas perguntas estão feitas. Agora, se quiserem, façam perguntas diferentes, de preferência, para não estarmos a repetir a mesma coisa. Dentro do que eu falei, estão à vontade. Bom, vale, malta. Força. Agora podem fazer as perguntas. Tens aí uma. Kill Fan Mode Studio voltaria a fazer? Sim, voltaria porque foi o que me deu a força para continuar a poder trabalhar nisto e foi o que me deu o meu conhecimento sobre a pipeline e sobre a animação. Voltaria a fazer. Se alguém me pedisse para voltar a fazer um fan-made studio, eu de certeza que faria e de certeza que ajudaria mais agora que tenho este conhecimento de realmente ter participado num anime. Eu não vi antes, mas
Foi infiltrar na indústria. Como é que me foi graças a um amigo meu que me deu esta oportunidade de poder participar em Jujutsu Kaisen, mas antes disso eu tive de fazer imensas práticas de Second Key Animation, que é o meu role na indústria da animação. E é isso, tive um amigo meu que me Podes ver, conseguiu depois meter lá dentro. podes ver a resposta depois que o João respondeu a isso mais detalhadamente. Podes ver depois que isto estará no YouTube e também estará por escrito no site, que o João também faz parte de certa forma. Daí também a entrevista ser mais fácil de acontecer, porque ele também faz parte do Anime Insider e portanto vão poder à vontade depois ler ou ver. Podes continuar a responder. Tens algum anime que sonhas em trabalhar? Vários. Vários. Tenho, enquanto a produção está a acontecer, gostava de trabalhar em Shy, porque pá, eu gosto, adoro o manga. Pode ser lento no início e ter uma produção até um bocadinho fraquinha, mas adoro Shy e agora que estou aqui presente na indústria, adorava trabalhar em Shy. Sim, Seven, My Hero Academia, estás feliz? Sim, eu quero trabalhar em My Hero Academia também, mas é muito mais complicado porque o Studio Bones usa contratos. O Studio Bones não é um estúdio de meia tigela, nem assim. É um estúdio que realmente trabalha com animadores com um contrato. Ou seja, vocês recebem um contrato, assinam e têm de fazer num número de episódios uns certos cortes e recebem um preço estreito, um preço mesmo dito em papel, o que é que vocês vão receber. Uh, Qualquer outra coisa pode vir que eu aceito também, mas Fairy Tail, qualquer coisa. É Fairy Tail só se for no 100 Years, porque tirando isso já não Sim, podes fazer mais nada, não é? É, não, malta, pior que não não é ia. como o mapa, estou a ver o dinheiro, o mapa é assim, olha, é por baixo. Não, o outro não, o outro é tudo direitinho. Inclusive, é por acaso, podes já responder, mas o Puxelas há bocado fez uma pergunta. Podes responder depois à desta, mas ele fez há bocado uma pergunta que é mesmo sobre isso dos contratos. Ele perguntou-te se de facto existia algum contrato que tiveste que assinar ou se estavas preso, contrato de trabalho, não aquele contrato manhoso, ou se Sim. estavas de certa forma, de alguma maneira, preso ao estúdio. Podes responder. Ah, Era a pergunta. é para responder. Sim, Ok, sim, ok, sim. ok, ok, ok. Não, não. Felizmente não tive de assinar nada. Não, não estava preso a estúdio nenhum. Foi apenas um trabalho freelancing que eu tive e, portanto, pude apenas fazer o meu trabalho e afastar-me até voltarem-me a chamar, ou caso me voltem a chamar, para poder voltar a trabalhar, mas duvido que animadores western, animadores que não sejam do Japão, irão receber esses contratos, porque não faria muito sentido. E como o Kaiser disse, eles iam ter de traduzir tudo e ia dar demasiado trabalho e eles apenas querem lançar o episódio. Portanto, pessoas que trabalham no mapa, de certeza que tiveram de assinar esses contratos. Se é que eles existem. Não é. De certeza que existem, mas não é bem isso. Deve Mas existir de não. certeza. Por exemplo, o Sim, Yabuta, quando foi para o mapa, de certeza absoluta, ir da WIT para o mapa, de certeza absoluta que teve que teve de assinar assinar isso. algo, né? O Yabuta pelo que dá a entender, é uma pessoa bastante de boa fé. Portanto, eu não me acredito que ele fizesse isso sem ter que assinar algo, fazer algo por fora, não Sim. acredito. Apesar de tudo, eu acho o mapa é um dos maiores estúdios, apesar de tudo, então é, tem que fazer pelo menos esse nível de coisas. O Pichalos fez outra pergunta. Se tivesses a oportunidade de fazer animação para estúdios da Disney, DreamWorks, etc., aceitavas? É uma pergunta um pouco mais complicada porque eu estou habituado à pipeline japonesa. Para me habituar à pipeline inglesa, western, que é um animador faz tudo. Faz o layout, faz os teus in-betweens, faz o teu cleanup, fazes literalmente tudo. Claro que tens mais tempo porque em western o desenho animado ou o cartoon só sai quando está tudo pronto. Não há cá serem feitos enquanto está a sair o episódio, o cartoon, como é em anime. Num cartoon western, o cartoon só sai quando todos os episódios estão feitos. Portanto, damos muito mais tempo, muito mais. É preciso um nível muito mais acima do que anime, que é verdade, porque tens de ter tudo, tem de se fazer tudo. Tem todos o teu role, não há first animate, first key, second key, não, há um animador e esse animador
faz literalmente tudo e no fim é acreditado. Portanto, Disney seria um pouco mais complicado. Eu também não sou um animador de 3D, por isso acho que tinha de pensar bem antes de aceitar. Pois, porque ultimamente a Disney faz muito, é quase tudo em 3D, então embora até possa a animação ter partes em 2D para eles guiarem e tudo mais, que certamente que sim, que acredito que não seja tudo full 3D, porque a animação fundamentalmente é 2D, pelo menos originalmente, né? Claro que a animação também é 3D, óbvio, mas começou como 2D, né? Não começou como 3D certamente. Portanto, e quando a Disney só fazia tudo em 2D. Portanto, acredito que eles também façam, de certa forma, algumas partes em 2D, mas depois acabem por adaptar para 3D. Eu vou ler outra pergunta, assim é mais fácil. Força. E tu respondes. Alguns têm um contrato para trabalhar fixamente no anime específico, como o Vincent. Ok, isto não é uma pergunta, ok, é só um amparo. Recebeste algum income com a participação? Se sim, não precisas de números, mas foi algo considerável ou nem por isso? Recebi algo, é considerável. Epá, dá para ir 2 vezes ao McDonald's. Dá. É isso. É uma forma de dizer. Podia ser Dá para ir pior. 2 vezes ao Podia ser McDonald's. pior. Fez três frames, teve tempo de ir a um concerto, já não foi mal. Para dois Bom, McDonald's. Foi ao cinema, ele teve tempo de ir a um concerto, teve tempo para dormir. Já foi bom, meu, já foi bom. Os animadores novatos lá recebem menos, pelo menos há uns anos atrás, recebiam menos com uma pessoa que trabalhasse part-time no McDonald's. sim. Que isso aí foi retratado muito bem no Shirobako. Portanto, não sei como é que está neste momento a nível de dinheiro, porque isso é uma coisa. Certas coisas mais difíceis que há de saber é valores. Isso realmente é das poucas coisas que saem cá para fora, então é mais difícil de saber valores propriamente ditos. Eu sei quanto é que ele recebeu, não é? Porque ele disse-me, como é óbvio, mas pronto, é mais ou menos é como ele disse, mas seria nesse sentido. Portanto, tendo em conta que ele teve tempo para ir ao concerto, então foi bom, foi bom. Mais uma pergunta, deixa-me ver. Conheces mais malta tuga que queira fazer parte da indústria? Tirando o João, né? Conheço alguns, sim, mas estão mesmo no início. Até foram-me pedindo conselhos de que é que eu podia fazer. Mandaram-me mensagem a perguntar: Olha, eu quero ser como tu, quero ser um animador na indústria japonesa, o que é que eu posso fazer? E foi mais dizer agora. Pessoalmente, conheço pessoas, mas desistiram dessa ideia. Eu acho que das pessoas que eu conheço, fui mesmo das únicas pessoas que continuou a seguir este sonho. É complicado. Sabem que é complicado por natureza. Japão ainda mais complicado é de várias coisas, desde a barreira linguística e tudo o resto que não ajuda, claro. Outra pergunta: se por algum motivo super agradável pudesse ter a escolha de integrar a equipa de animadores de algum estúdio, qual seria? Já seja in-house. Bones. Estúdio Bones. Sem dúvida. Aí está, estúdio Não Bones. pensava duas vezes. Não pensava duas vezes. Eu se fosse animador, pessoalmente ia para o Photon ou para a Kyoto Animation. Provavelmente para a Kyoto Animation só por ser provavelmente o melhor estúdio no que toca a condições e tudo mais. Mas eu não sou, portanto, o homem que é já falou. E o Bones é dos melhores, portanto, sem dúvida. É dos poucos que tem realmente uma filosofia interessante, desde a divisão do estúdio em 5, né? Porque, caso não saibam, não quero estar a falar muito, mas caso não saibam, o estúdio é dividido em 5 subestúdios, vamos por assim, e que cada um normalmente está responsável por diferentes adaptações. Por exemplo, o estúdio C, que é o do Boku no Hero, está responsável exclusivamente por Boku no Hero. Depois tem vários outros, um mais para originais, outro mais, por exemplo, para Bungo Stray Dogs. Portanto, eles estão divididos e, portanto, nota-se que existe uma estrutura, uma forte estrutura e organização lá dentro. Qual é que é o teu nível de japonês, João? Perguntaram-te aqui. Inexistente. 0. Abaixo de 1. É Deep Então L. tá aí. O meu nível é ir ao Deep L, traduzir o que eles me disseram e pedir ajuda a um amigo meu para me ajudar a responder. Esse é o meu nível de inglês, de Está aí. japonês. Está aí respondido. Por isso é que eu vos falei há pouco da questão da necessidade de pelo menos saber o mínimo ou então de ter alguém que te faça isso, porque se tu for só o DeepL, por acaso o DeepL é competente, mas às vezes os kanjis têm muitos mínimos diferentes e uma coisa pode soar muito diferente dependendo do que for. É claro que sobre o contexto, se calhar se tu fores procurar, até que consegues chegar
mas acaba por ser complicado. Uh, durante a entrevista, disse o Vasco, durante a entrevista disseste que a tua maior dificuldade na animação era em questão da anatomia dos personagens, porém sentes que tens mais alguma dificuldade maior ou só essa questão da anatomia? Eu acho que a minha maior dificuldade é a anatomia e as poses. Em termos de animação, ou seja, frames para fazer um personagem mexer, acho que estou bastante confiante nas minhas habilidades, mas antes de fazer isso tenho de ir às bases, ou seja, fazer o personagem e só depois conseguir fazê-los mexer. Claro que também temos animar cabelo, animar roupas, as sombras a mexerem-se enquanto o personagem anda. Isso são tudo coisas que é extremamente complicado de poder trabalhar, mas se martelar várias vezes eu acho que vou conseguir. Mas é uma das minhas maiores dificuldades, é mesmo a anatomia e as poses das personagens. Fazer uma pose mais dinâmica e não só meter um personagem a olhar para a frente. Fazer uma pose mais inclinada, fazer uma pose mais agachada, é mesmo o ponto da anatomia. Acho que isso é mesmo a minha maior dificuldade. E mãos, E mãos. Mãos certamente. é. Mãos Mãos. é o dilema. É o Mãos. dilema, as mãos. O porquê perguntou se tiveste muita pressão para terminar o teu corte de Jujutsu. Embora tenham sido 24 horas, não tive muita pressão. Até que eu me lembro que estava a ver o Kaiser enquanto estava a fazer o meu corte. Portanto, não tive muita pressão. Se calhar esta pergunta já foi feita, mas não foi feita. Qual é o animador que mais te inspira? O animador role model, no fundo. Tenho três. Um é o Yutaka Nakamura, que é o animador que eu falei durante a minha entrevista, o animador dos cubos, o animador da anatomia monstruosa. Se vocês viram Cowboy Bebop, vocês sabem o que eu estou a dizer, porque ele é um monstro em anatomia e coreografia. Ele é mesmo muito bom. Depois temos Norimitsu Suzuki, que é um animador de volume. Ele parece que tem o raio do Blender no cérebro, porque ele desenha coisas com imenso volume, ou seja, ele faz um quarto e consegue meter o personagem à frente, atrás, à frente da câmara, um bocadinho de lado. Ele consegue isto tudo de apenas de cabeça, porque ele não usa recurso de 3D nenhum. Isto já foi confirmado, ele não usa recurso 3D mesmo nenhum. E o terceiro é. Não me estou agora a lembrar. Como é que ele se chama? Esqueceste. Gundam Role Model, esqueci-me logo dele. Acontece, Porra, é da pressão. Está não com estou mais mesmo a pressão na lembrar. entrevista do que estava para fazer o corte. Não me estou bem a lembrar o nome dele. Depois se me lembrar, digo, mas é um animador que também trabalha bastante bem com ângulos. Ou seja, ele adora fazer desenhos em que um personagem é visto de um ângulo completamente diferente. Ou seja, a câmera está de vista de formiga, que é quando a câmera está realmente colada ao chão e aponta para cima, que é como se fosse uma formiga a ver uma personagem. Conseguem ver o pé, o corpo, mas de uma forma mais dinâmica. Eu não me estou agora mesmo a lembrar do animador, mas ele usa bastante isso. Kaiser, ele foi o character designer de Kekai Sensen. Eu não me estou mesmo agora a lembrar do nome dele, O Hayashi? mas yeah. Fala, Não, perdão, não é o Hayashi, não. não é o Hayashi. Kekai Sensen, agora não me Sim, ele recordo. foi o monster designer de Kekai Sensen. Não, A Monster yeah, Designer que conheço o Yoshinari. não. Não sei. Yeah, também Não não sei quem é o estou a Monster, não sei quem é o lembrar. Monster Designer. Portanto, outra pergunta aqui. Malta, vamos responder. O João vai responder a mais três. Portanto, Sugiura. Koji Sugiura. é isso. Está aí respondido então. Tens algum sítio ou site ou algo do género onde as pessoas possam ver os teus trabalhos além do Twitter? Para além do Twitter ainda não tenho nada, mas agora que estou um bocadinho mais dentro da indústria para poder mostrar aos meus produtores de animação, se calhar vou realmente fazer ou um pequeno portfólio ou fazer um website onde posso mostrar as minhas coisas que fiz, se tiver permissão para. Mas sim, é uma das coisas que eu estou a pensar fazer para expandir mais o meu nome.
Vocês podem ver embaixo da câmara dele o Twitter de animador dele, onde vocês podem e devem seguir para acompanhar também no fundo tudo que ele for tudo que for relacionado com o anime, né? Com o anime que ele possa vir a trabalhar, e não só, porque também de vários outros animadores que ele retweeta e normalmente fala e tudo mais. Portanto, se quiserem seguir então o Twitter dele de animador, é o que está por baixo da câmara dele, ali Silver underscore Ani72. Portanto, se quiserem seguir, estão à vontade, devem seguir, inclusive, não é estão à vontade, é devem. Portanto, a penúltima pergunta, portanto, costumas fazer trabalhos por encomenda de animações ou sketches, ou até mesmo ter um portfólio, pronto, essa parte do portfólio já respondeste, que te vá gerando uma renda passiva? Não, mas é outra coisa que eu também já estive a pensar bastante, que é ou fazer não é bem um Patreon, mas fazer tipo commissions, abrir commissions para pessoas caso queiram perguntar, queiram fazer tipo uma comissão de um desenho em que eu possa fazer, porque sim, eu preciso de um bocadinho de, de income passivo, porque animação só nunca me vai dar nada de. Não dá para viver de animação, é uma das tristes verdades. Não dá para viver de Principalmente quando só animação. fazes second animation e coisas assim, assim não dá. Se for Pois, um animador estabelecido no Japão, certamente que eles têm que viver só daquilo, senão estão lixados, né? Mas certamente que assim acaba por ser complicado, portanto, compreendo. A última pergunta do Kerry. Falaste que estiveste em escola de arte e animação, mas para pessoas que querem arte e animação como hobby ou que simplesmente não consegue dedicar-se a essas escolas, tens algum curso online, canal do YouTube, método, ou algo do género que recomendas para as pessoas darem os primeiros grandes passos no mundo da animação? Seja ela, acredito eu, ocidental ou oriental, né? havia antigamente, não sei se ainda existe, mas um canal de YouTube chamado Striving for Animation, em que eu aprendi dos conhecimentos que eu sei agora lá. Eles explicavam tudo mesmo minucioso, eles explicavam mesmo até ao pequeno detalhe de como é que funcionava um layout, como é que funcionava second key. Agora, para animação western, é mais ou menos a mesma coisa, só que enquanto estás a ver o que é uma pipeline japonesa, peguem tudo dessa pipeline japonesa e mete tudo em ti. Tu és a pessoa que faz todos aqueles roles. Portanto, aprender para continuar, para fazer hobbies, para continuar assim, é mesmo de pesquisar, ou seja, como por exemplo o Striving for Animation ou Dong Cheng, acho que é assim que ele se chama, que é um animador no Studio Nut, em que ele tem vários tutoriais de como fazer as várias pipelines da animação, mas de certeza que tem muitos mais outros que eu não me estou agora a lembrar, mas Striving for Animation e Dongshen são dos primeiros que me vêm à cabeça agora. Portanto, espero que tenha respondido à tua pergunta, Kerry. Eu, antes de terminar, as perguntas estão fechadas, está também para não amassar muito o João, porque não é algo que ele esteja propriamente habituado e eu não quero de todo estar aqui a ser muito maçante, tanto para ele como para toda a gente, não é? Eu vou apenas muito rapidamente, dê-me só um segundo, eu vou apenas muito rapidamente mostrar aqui se isto me deixar mostrar, né? Vai haver aqui à procura. Ok, já percebi porque é que não me está a deixar. Isto está em MP. Está com formato de vídeo. Dê-me só um segundo, por favor, porque eu só quero mostrar aqui que é uma fonte multimédia e não. Portanto, este foi o corte que ele fez. Eu estou aqui a mostrar aqui em cima, mas não interessa. Portanto, este é o corte pelo qual o João está responsável e pelo facto de ele há bocado ter referido a questão do cabelo ter sido a parte mais complicada do corte, ok? Portanto, foi de facto isto que ele fez e como vocês podem ver é um corte claramente de second key animation, né? É um corte como já eu falei e como o João, principalmente o João falou e que elaborou sobre isso porque tem mais insight do que qualquer um que está aqui neste chat e eu, né? É um corte que não tem muitos frames, né? Tem 3 frames, como ele também já referiu, e que serve como second key animation, mas que serve, sem dúvida é algo que ajuda e que impulsiona e que dá
uma porta de entrada para quem realmente está ainda a começar, no fundo, né? Porque o João, a animação